A cena de Kaido colocando a bagua dele no meio dos peitos de Yamato será a cena mais interessante que você verá nesse episódio 1048 de One Piece. E olha que eu sei que muitos de vocês nem notaram como a Toei foi safadinha e sacana nessa cena. E por falar em sacanagem, mais uma vez a Toei resolveu sacanear a gente. Isso porque eles não adaptaram nenhum capítulo completo todo. Então, a Toei tem essa mania de sempre adaptar algumas páginas do capítulo, por isso que me incomoda bastante. Afinal de contas, nesse momento, os episódios, o anime, está muito longe do mangá. Por mais que eu entenda que o anime tem que ficar atrás do mangá, One Piece está muito, mas muito distante do mangá mesmo. Mais de um ano de distância. Porém, vamos falar um pouco desse episódio 1048, porque por mais que tenha adaptado pouca coisa, ainda surgiram algumas coisas interessantes que a gente pode mencionar aqui. No começo desse episódio, a gente pode ver Momonosuke adulto dragão, e ele está junto com Luffy, e a ideia deles é de voltar para o castelo de Onigashima para enfrentar Kaido novamente. E guardem bem essa cena, justamente porque você vê Momonosuke mostrando que ele tem medo de altura, sendo que Luffy conta com ele para que eles possam voar até o castelo de Onigashima, que está flutuando no ar. Podemos ver agora que a batalha de Kaido e Yamato continua e chegamos naquela icônica cena em que Kaido coloca a bagua dele no meio dos peitos de Yamato. Por mais que nesse momento fosse para ser uma cena tensa e de ação, eu não pude deixar de notar essa imagem. Um flashback de Yamato criança começa e podemos ver que a garotinha já era braba desde pequena, porque ela usa o seu Haki do Rei, mesmo que sem querer, para fazer vários soldados de Kaido desmaiarem. Isso porque eles estão perseguindo ela, porque ela está se denominando Oden e querendo que abra as fronteiras do país de Wano. Entretanto, ela acaba sendo presa e Kaido vai ao seu encontro e mostra que ele realmente é um péssimo pai, pois ele queria deixar a garotinha na prisão durante um mês e ele só deu apenas uma refeição para que ela se alimentasse. Lembrando que dentro dessa mesma prisão tem alguns samurais que tinham desafiado Kaido depois que Oden foi morto. Então galera, sem mais enrolação, os samurais são gente boa, afinal de contas eles estavam do lado de Oden, e por mais que Yamato seja filha de Kaido, eles não vão fazer nenhum mal à garotinha, até porque ela não tem culpa dos pecados do pai, e nem a comida dela eles quiseram pegar, eles simplesmente deixou que elas se alimentassem, dizendo que os samurais não sentem fome, e eu acho essa parte muito emocionante. E logo em seguida já mostra Yamato com o diário de Oden, conversando com os samurais, pedindo para que eles ensinassem a ela a ler o que estava escrito ali. Afinal de contas, ela não entendia muito bem alguns ideogramas. Porém, a Toei veio mais uma vez com um flashback de Oden, só que dessa vez de uma forma um pouco diferente. Afinal de contas, como eles estavam lendo um livro, a Toei tentou ilustrar ali de uma forma como se eles estivessem lendo, sei lá, um gibi, um mangá, ou algo do tipo, e aí começa um flashback da história de Oden, a partir do momento em que Roger pediu para a Barba Branca para que Oden entrasse em seu bando. Também nos é mostrado um flashback de Oden criança, e dá pra ver que ele já era brabo desde pequeno. Então essa ideia de Momonosuke ser abobalhado me incomoda pra caramba. Por mais que as pessoas fiquem falando, mas Momonosuke é criança. Poxa, Oden também era criança, e Yamato também, e eles já eram brabo desde aquela época, sendo que Momonosuke agora está adulto, entre aspas, né? É uma criança no corpo de um adulto, e está transformado em dragão, e se mostra com medo de altura. Isso me incomodou, tanto no anime quanto no mangá, porém isso não é um problema da animação, é um problema do mangá mesmo, é um problema da criação do personagem, por isso muitas pessoas acabaram não gostando de Momonosuke. Eu sei que ele pode se redimir mais pra frente, mas ainda assim é um personagem que acaba se tornando um pouco chato pelas suas fraquezas e por seu pai ser tão brabo quanto ele era. E como eu disse no meu vídeo passado, esse episódio seria praticamente todo focado em um flashback de Yamato criança e também um pouco da batalha dela contra Kaido. O que eu queria é que na verdade a Toei adicionasse alguma cena extra aí, quem sabe, desses samurais de Wano.
quem sabe uma batalha extra depois que Oden foi derrotado, e aí eles poderiam trazer algum bônus aí pra gente, por mais que não tenha acontecido nada no mangá, mas eu acho que seria melhor do que esse flashback que aconteceu aí da história de Oden. Como isso não aconteceu, para mim o certo mesmo era a Toei ter adaptado mais páginas do mangá, ao invés de ficar trazendo vários flashbacks que acaba sendo até cansativo. Galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Infelizmente isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.